Olá! Hoje nós estudaremos o crime de rixa no artigo 137 do Código Penal. Você que está com a legislação aberta pode ler e vai encontrar a seguinte redação. Eu vou acompanhar aqui no meu código. Assim diz o artigo 137 do Código Penal. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único do artigo 137 traz a informação que, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que nós podemos observar para o crime de rixa? Qual a conduta necessária? O que caracteriza o crime de rixa? A bem da verdade, é um crime que pode ser considerado plurissubjetivo, onde existem vários autores que ao mesmo tempo são as próprias vítimas. A característica principal do crime de rixa é exatamente essa: uma multiplicidade de autores e uma multiplicidade de vítimas, sendo que essas vítimas e esses autores são vítimas e autores ao mesmo tempo. Ou seja, há reciprocidade nas lesões praticadas por autores e por vítimas. Não se sabe quem é quem no crime de rixa. Como se observa, a rixa tem um capítulo próprio nos crimes dolosos contra a vida. Então, o que se pretende proteger, o objeto jurídico protegido pela norma é exatamente a incolumidade física e, subsidiariamente, a ordem pública. Como é que se desenvolve uma rixa? Como é que se desdobra uma rixa? É necessário que hajam, como eu disse há pouco, multiplicidade de autores, que em tese serão também as próprias vítimas, agressividade, hostilidade e lesões recíprocas. E é imprescindível que existam mais de 3 pessoas envolvidas na rixa. Se forem só 2 pessoas, 3 pessoas, já é um número suficientemente capaz de caracterizar a rixa, porque não se sabe quem será autor, não se sabe quem será vítima, levando em consideração que as agressões são recíprocas. É importante ressaltar também que não há um momento específico para a pessoa participar da rixa. Ela pode participar da rixa quando a rixa já se desenvolve, ou então ela pode dar início à rixa. Mesmo assim, ela vai ser punida pela mesma norma penal no artigo 137. O mais interessante é que esse terceiro indivíduo, que em tese ingressa no momento da contenda, no momento do entrevero, esse que vai separar os contendores, aquilo que nós chamamos de a turma do deixa disso, ele não ingressa no tipo penal. A conduta dele é afastada, exatamente porque a figura do indivíduo que separa os contendores vai desenvolver, ou melhor, vai agir no sentido de dissuadir a rixa. Ele vai separar os que brigam. O parágrafo único também vai trazer para a gente as qualificadoras do crime de rixa. Observe que, se em virtude da rixa ocasionar morte ou lesão corporal grave, vai haver um acréscimo na pena de rixa. Perceba que o início da rixa se dá, e a partir de então ele só pode se desenvolver dessa forma, quando existem agressões físicas. Eu não posso dizer que existe rixa quando houver uma discussão, quando houver uma troca de ofensas pessoais, mas quando houver uma troca de agressões físicas. Pode ser através de socos, pontapés, pode ser arremessando coisas, desde que haja essa mistura, essa multiplicidade de vítimas e de autores. O código, dessa forma, ele pune porque, pelo desenvolvimento da ação rixosa, fica difícil saber quem começa, quem termina, quem sofre mais, quem sofre menos. O fato é que todos estão envolvidos. Sendo o crime de rixa um crime simples de se entender, é necessário, no entanto, que haja nos autores aquilo que a doutrina chama de animus rixandi. O animus rixandi é o desejo, a vontade, o ânimo de participar da rixa, não de separar os contendores e não de agredir uma única pessoa, mas sim lesionar várias outras pessoas, agredir de forma global. Pode acontecer o exemplo de rixa espontânea, quando a confusão acontece sem que haja nenhum tipo de preparo para isso. Por exemplo, a pessoa está numa torcida organizada de futebol,
e de repente durante o jogo acontece um desentendimento, um entrevero, várias pessoas vão brigar, né? Vai acontecer uma rixa espontânea. Existe a rixa marcada, que pode, nesse caso também, permitir a existência do crime na forma tentada. Seria mais ou menos como antigamente as gangues faziam. Marcavam dia, marcavam hora e lugar para se encontrarem e brigar. Quando havia esse encontro, ou então quando as autoridades de segurança pública detectavam, rastreavam e interceptavam a possibilidade desse encontro, em tese, aquelas pessoas que já haviam se combinado, que já haviam programado e manifestado ânimos rixande, cometem o crime na forma tentada. Só pode existir rixa dolosa. Mais uma vez a gente vê um delito que não admite a forma culposa, porque é necessário o ânimo subjetivo, o dolo do autor para praticar a ação. É um crime de ação penal pública incondicionada e que acresce da mesma maneira reprovabilidade ao ato de autores e de vítimas. Aí no seu ecrã, na sua plataforma, vai ter um resumo com algumas informações mais detalhadas. Qualquer dúvida, não se esqueça, coloque nos comentários que a gente vai estar levando a resposta para você assim que possível. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.